Bom dia, alunos do nono ano. Essa é a nossa aula de inglês. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre Simple Past e Present Perfect. Eu acho que a gente já falou sobre isso numa aula anterior, mas vou explicar tudo de novo e vou passar para vocês também um vídeo do YouTube que explica um pouco mais do que eu vou explicar, tá bom? Simple Past é o verbo no passado e indica alguma coisa que aconteceu no passado e já acabou. E o present perfect também é passado, mas ele não dá essa ideia específica de quando aconteceu no passado. Ele dá uma ideia de que é algo que aconteceu no passado, mas que acontece até hoje, tá? Vou explicar com exemplos. Então, olha, past simple. Vai aparecer nessa frase expressões que indicam que esse passado já acabou. Yesterday, ontem, 5 minutes ago, 5 minutos atrás, tá bom? Last month, mês passado. Então, por exemplo, I went to the park yesterday. Eu fui ao parque ontem. Então, já acabou, já passou. I studied in China, né? Então, eu estudei na China em 2010, tá? Então, são passados que já acabaram. Agora, o present perfect, ele não dá essa ideia, né, de um passado que já acabou. Então, vai aparecer expressões que a gente estava aprendendo aí nas aulas anteriores. Yet, read, né? Então, por exemplo, I've never gone to the park. Eu nunca fui ao parque. Vocês percebem que a gente está falando em português o verbo fui, passado. Mas aqui não tem uma data específica. Eu nunca fui ao parque, tá? E a próxima frase é I haven't been to China yet. Eu não fui para a China ainda, tá bom? E além disso, tá? O present perfect, ele apresenta o verbo have na construção. Então, por exemplo, se eu pedir para vocês identificarem numa frase, né? Qual verbo está no present perfect? É fácil, é só vocês olharem se ele tem o verbo have. Lembrando que o verbo have sofre uma mudança nas pessoas he, she, it, que fica has, tá bom? Então, aqui é o verbo visitar. I have visited. E se for he, she ou it, vai ficar she has visited, tá bom? Então, eu vou passar para vocês esse vídeo do YouTube, que ela explica melhor a diferença entre simple past e present perfect. Agora, eu vou ler com vocês na página 250 esse texto que vocês vão ter que observar para responder uma atividade, encontrando no texto frases que estão no simple past e frases que estão no present perfect. Vamos lá, presta atenção, lembrando que se estiver no present perfect é porque tem o verbo have, tá? Aqui no texto, esse verbo ele vem abreviado. Então, olha só, a primeira frase já é com present perfect. I've, tá bom? Esse VE é a abreviação de have, tá? Então, vamos lá. I've just bought a ticket to the movies. Eu já comprei os ingressos para o cinema. To the movies at the mall? O cinema do shopping? Yes, at the mall on 33 Street. Sim, o shopping da rua 33. Would you like to go with me? Você gostaria de ir comigo? E ele responde: What kind of movie are you going to watch? Que tipo de filme você está indo assistir? E ela responde: A horror filme, filme de terror. Aí ele responde: Oh, I prefer comedy. Ah, eu prefiro comédia. Aí ela fala assim, last week, presta atenção, aqui, olha, tá aparecendo uma expressão de tempo, indicando que um tempo que já acabou.
Então, aqui a gente tem uma frase com o simple past, o passado que já acabou. Last week, I saw a comedy one. Então, semana passada eu já vi um filme de comédia. It was really nice. Foi muito bom. E aí ele pergunta: Have you ever watched a science fiction movie? Você já assistiu um filme de ficção científica? E ela fala: No, I've never. Não, nunca. But yesterday I watched an excellent movie on TV named. Ela fala, não, mas ontem, olha só, uma expressão de tempo que indica algo que já acabou. Eu assisti um filme excelente na TV. Bom, esse é o texto, espero que vocês tenham entendido. A atividade sobre o texto é neste quadro aqui. Então, vocês vão encontrar no texto frases com present perfect, vai escrever deste lado, e frases com past simple ou simple past e colocar deste lado. E a outra atividade são essas frases aqui que vocês têm que circular qual é a opção correta. Então, vocês têm uma expressão antes da barra e outra expressão depois da barra. Vocês vão observar. É uma frase que indica uma expressão de passado que já acabou? Se sim, você vai usar o simple past. Se não indica o tempo, aí você vai usar o present perfect. Vou ler a frase com vocês. Letra A. Have you seen ou did you see the new Harry Potter movie yet? Então, aqui apareceu uma expressão de tempo, né? Tá perguntando, você já viu o novo filme do Harry Potter? Não tem uma expressão de tempo. Qual eu vou usar? Present perfect ou simple past. Letra B. We have been ou we went to the movies yesterday. Ontem. Então, apareceu uma expressão de tempo que indica algo que já acabou. Letra C. How many times have you played? Ou did you play soccer last week? Então, last week, semana passada, é uma expressão que indica um tempo que já acabou, né? Você jogou futebol semana passada? E na letra D, have you ever watched? Ou did you watch a western movie? Aqui não tem expressão de tempo, né? Tá perguntando, você já assistiu o filme de faroeste? Então, vocês vão circular qual é a opção correta, se é a que está antes ou se é a que está depois desta barra, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida eu estou à disposição. E é